Recentemente aconteceu aqui em São Paulo uma das maiores e mais famosas feiras de beleza. E se você é uma pessoa cronicamente online como eu, provavelmente você viu que a internet foi dominada por esse tema. E a feira, a famosa Beauty Fair, recebeu muitas críticas. Alguns elogios, mas a maioria criticou bastante. E eu estive presente na feira em quase todos os dias. E por isso vim aqui hoje compartilhar com vocês o meu ponto de vista. Será que ainda vale a pena ir na Beauty Fair? Vamos conversar? Gente, primeiramente, antes de começarmos a falar do tema do vídeo, eu gostaria de agradecer aos primeiros inscritos aqui do canal, agradecer quem deixou comentário, eu fiquei tão feliz. Realmente, eu tô assim com essa premissa de comemorar as pequenas conquistas aqui no YouTube e quem, né, conhece um pouquinho de como funciona o engajamento, sabe que existem alguns sinais assim positivos, né, do conteúdo, porque sempre rola aquela insegurança se o que a gente vai falar faz sentido ou não, se as pessoas vão se conectar, né, e eu fiquei assim muito surpresa e feliz de ver que houve visualizações, teve novos inscritos aqui e pessoas até que tiraram um tempinho para comentar. Eu queria agradecer vocês imensamente por isso, eu fiquei assim de fato muito feliz. Mas chega de falar que eu falo bastante, né? Vamos conversar sobre o assunto desse vídeo, que é a Beauty Fair, essa feira gigantesca da área da beleza, que gerou muitas polêmicas nesse ano. A Beauty Fair foi um dos temas bem comentados e movimentados nas redes sociais. Muita gente elogiou, amou, claro, né? Aproveitou ali para trazer seu engajamento, mas houve também muitas críticas, desde da lotação, da falta de acesso às marcas e aos estandes, também as filas e principalmente a falta de brindes. Esse ano foi a minha segunda vez na feira. Minha primeira vez foi o ano passado. E eu fui assim, sem expectativas, né, no ano passado. Também não procurei saber, pesquisar como é que era a feira. Eu quis viver mesmo o momento. Chegando na feira no ano passado, eu fui no meu primeiro dia que eu fui, estava muito cheio. Eu não consegui entender muito bem a dinâmica da feira e ver estandes, conseguir brindes, essas coisas, porque estava tão cheio que não dava nem para você conseguir andar e visualizar a feira. Mas aí depois eu fui em outros dias, estava um pouco mais tranquilo e vazio, fui mais cedo também do que na primeira vez que eu tinha ido, e aí eu consegui ver melhor os estandes, o espaço, entender a dinâmica da feira, também pude conversar, conhecer pessoas que também já tinham mais experiência ali, já tinham ido outras vezes, entendido um pouquinho, consegui brindes, mas uma coisa que eu já tinha percebido ano passado é que você visitar os estandes, entrar e pegar brindes não era algo assim tão fácil não quanto parecia pra quem tava de fora, sabe? Mas com um pouquinho de paciência ali, né? Também uma estratégia de fazer amizades, que tem uma galerinha ali que é dos brindes, que sabe das coisas, você conseguia pegar alguma coisa. Muita gente já tinha deixado de ir à Beauty Fair, principalmente os profissionais da área da beleza, já há muito tempo, e lá mesmo na feira do ano passado eu, né, conheci algumas pessoas que já estavam ali reclamando da feira, e se as pessoas acharam ruim o ano passado, esse ano estava um pouquinho pior. Então, se já estava difícil conseguir acessar os estandes, as marcas e os brindes do ano passado, esse ano foi muito pior. Depois, então, de participar o ano passado e esse ano da Beauty Fair, qual é a minha opinião sobre essa feira? Vale ou não vale a pena ir na Beauty Fair, fazer esse esforço? E o que eu acho é que depende. Depende porque você precisa ter clareza do que realmente é a feira, dos objetivos da feira. Porque depende do que você espera dela para ser para você uma experiência boa ou ruim. O que eu percebo é que muitas pessoas vêm, parece com um sonho de que elas vão chegar lá na feira, vão ganhar muitas coisas, muitos brindes, vão fechar parcerias, e não é bem assim. A Beauty Fair, ela é uma feira que foi feita para profissionais e para vender para esses profissionais. Então, obviamente, né, as marcas que estão ali têm um interesse maior mais em vender do que em dar produtos. E
eu percebo que muitas pessoas não têm essa clareza. Tanto é que eu fico até espantada, porque eu acabo fazendo amizades, né, conhecendo pessoas, e inclusive esse é para mim, um dos benefícios que a gente vai falar logo mais. E eu fico assim espantada de ver quantas pessoas vêm de longe para participar da feira. De Minas Gerais, Rio de Janeiro, cidades do Sul, enfim, o pessoal vem mesmo de todo o Brasil para participar da feira. E o que é muito legal, muito interessante e mostra a grandiosidade da feira, mas é um tanto preocupante porque você pensa que isso gera um custo, né? As pessoas que fazem essa viagem provavelmente precisam fazer um grande investimento para vir até aqui, para se hospedar provavelmente, para comer, né, se alimentar nos dias que estiverem aqui, sem contar também o deslocamento até a feira, não só na ida, mas na volta. Como eu falei lá, tem esse objetivo, né, de fazer as pessoas consumirem, então pode ser sim que você acabe aproveitando, né, as ofertas que são feitas ali, que são feitas muitas, né, e acaba gastando, consumindo mais. Então, assim, a sua vinda aqui pra feira, né, pra Beauty Fair aqui pra São Paulo, tem que ser muito bem pensada e planejada e tem que fazer muito sentido para você, porque a tendência é que você gaste muito mais do que você receba. Se a gente puder, assim, dividir, né, a opinião em pontos positivos e pontos negativos de participar da Beauty Fair. Então, na minha opinião, tá, gente? Essa é a minha opinião. A Beauty Fair, ela é uma grande vitrine. Então, quem participa da feira acaba também gerando uma certa credibilidade nas redes sociais, com os seus clientes, que é aquilo, por mais que eu mesma, né, já comentei aqui com vocês no meu primeiro vídeo, não gosto, né, desse lado, dessa coisa de tudo é sobre parecer e não ser, mas a gente não consegue remar contra a maré. E para quem trabalha com digital, profissionais da área da beleza que trabalham, né, no digital, usando o digital, né, as redes sociais, a internet para divulgar o seu trabalho, querendo ou não, isso gera engajamento. Então, é um ponto positivo. Outro ponto positivo para mim é que é uma grande oportunidade de você conhecer as marcas da sua área. E isso é muito importante, pelo menos para mim. Eu fui com esse objetivo. Esse ano eu estava muito focada em conhecer novas marcas, principalmente da área de cabelo e de maquiagem. Por quê? Porque a consultoria de imagem, eu falo que ela é uma área muito ampla dentro da moda e da beleza, porque ela acaba esbarrando um pouquinho em cada nicho. E as minhas clientes, justamente por isso, sempre me pedem indicações de um produto para cabelo, uma maquiagem, um procedimento, de uma loja, de um profissional, enfim. Então, e eu gosto muito de dar indicações confiáveis, assertivas para as minhas clientes, né? E eu não sou maquiadora nem cabeleireira, mas sempre que eu posso, eu estou estudando um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse mundo, justamente para poder prestar um atendimento de mais excelência para as minhas clientes, dar informações mais confiáveis, até na hora de indicar para elas, né, profissionais e produtos. Então eu fui muito focada não em brindes, não é que eu não quisesse receber brindes, todo mundo gosta, né? E é uma oportunidade de você experimentar os produtos das marcas, né? Porque às vezes alguns produtos são bem caros. E às vezes a gente não consegue comprar, né? Então é bom receber brindes, mas pra mim, melhor do que receber os brindes é ter experiência com a marca, poder conhecer as marcas. Tanto as mais famosas, porque tem muitas, né, as grandes marcas da beleza lá, mas tem também muita marca nova, muita novidade. E esse ano, inclusive, tinha marcas que ainda nem foram lançadas no Brasil. Principalmente as marcas asiáticas. Gente, inclusive, esse é um ponto. Os asiáticos vão dominar o mundo, que vocês não têm noção. Ano passado já tinha um setor, uma área ali que era a parte de skincare, estética, dermato, cheia de stand dos coreanos. Esse ano, os chineses tomaram conta dos espaços da maquiagem. Esses asiáticos, ó, já não basta os doramas, agora eles estão querendo invadir o nosso mundo da beleza. Então, pra mim, isso é muito valioso. Ter essa oportunidade de poder conhecer novas marcas, entender o que tá rolando no mercado. Então, isso pra mim é muito positivo. Eu sempre tô buscando evoluir, melhorar, crescer e se desenvolver, né? E eu acho que pra isso, uma coisa muito importante é a gente sair um pouquinho da nossa bolha e do nosso mundinho. Então eu levo vamos dizer, esse valor para tudo na minha vida e para o meu trabalho não é diferente. Então sempre que eu tenho oportunidade eu tento
experimentar um pouquinho, assim, de um outro mundo, sair um pouquinho da minha bolha, sabe? E ver o que é que as pessoas estão fazendo, como é que as pessoas pensam, outras opiniões. Eu acho isso muito importante, porque isso te traz outras perspectivas, te traz mais clareza sobre algumas coisas, você consegue entender melhor também como as coisas funcionam. E nessa você também pode ganhar a oportunidade de fazer parcerias de negócios, que é muito bom. Network, não importa a sua experiência, os seus conhecimentos, ele sempre é muito valioso para o empreendedor, para o autônomo, né, para o profissional. Então, pra mim, assim, que eu penso que enquanto eu tiver essa oportunidade, eu vou querer aproveitar de conhecer pessoas. E foi realmente o que aconteceu nesse ano. Outro ponto também que eu achei muito interessante na Beauty Fair, aliás, que eu acho interessante na Beauty Fair, é que realmente os preços são especiais para feira. E eu vejo que, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei daí da cidade de vocês, onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tem muitas feiras desse tipo, de vários outros nichos. Ao contrário do que se espera, geralmente os preços dos produtos oferecidos nessas feiras são bem caros, que acaba até nem valendo a pena você comprar, né, consumir lá na feira. Melhor você ir vai para conhecer e depois compra fora. Mas a Beauty Fair não é assim. Realmente, a maioria das marcas oferecem os produtos com um valor muito mais abaixo do que está no mercado. Então acaba valendo muito a pena. Até por isso que esse eu acho que é um ponto positivo para quem não mora aqui em São Paulo. Porque geralmente quem não é aqui de São Paulo tem pouco acesso a produtos, né, principalmente os insumos, de valor acessível. Então eu acredito que para muita gente que vem é uma grande oportunidade de fazer compras, né, de fazer seu estoque ali, poder comprar coisas num valor muito mais acessível. E aí por isso que eu falo que vem de você colocar na balança, principalmente se você não é daqui de São Paulo. Então pode ser que no seu caso, por isso, vale a pena você fazer um investimento, porque isso vai te render uma economia a longo prazo, né? Então pode valer a pena para você. Agora, os pontos negativos que nós podemos falar realmente, que neste ano ficou ainda mais evidente, é que, bom, é um fato que a feira ficou muito grande. Eu já conversei, né, com colegas, né, amigos que são cabeleireiros e profissionais de outras áreas da beleza que já tiveram experiências lá do início, quando a feira começou, porque olha, a Beauty Fair tem 20 anos, gente, querendo ou não, né, são muitos anos, né, que a feira tá aí acontecendo, e o pessoal fala que era completamente diferente do que é hoje, inclusive até muitos desses colegas, essas pessoas falam que já faz muitos anos que nem vai mais, porque se perdeu aquela essência, porque a feira, como eu disse, foi feita para os profissionais da área da beleza. E o que eu senti no ano passado e nesse ano ainda mais é que parece que cada vez mais a feira tá deixando esse público de lado. Obviamente ainda tem um interesse, mas o que eu percebi nesse ano principalmente é que se teve um foco nos profissionais, mas nos grandes, tipo os grandes lojistas de distribuidores e os profissionais pequenos, menores, sabe? Aquela pessoa que tem ali o seu salão no bairro, o seu estúdio de beleza ali no bairro, que foram totalmente negligenciados e estão começando a dar espaço a quem? Aos influenciadores, que aí é outro ponto polêmico aqui pra gente abordar. Eu gosto de ser sempre muito equilibrada nos meus pontos de vista. A gente tem que sempre avaliar as coisas com realidade. Não adianta a gente esperar que o mundo vai ser perfeito e que as coisas vão acontecer como a gente gostaria, eu espero como seria melhor, né? O mundo é o mundo que é e tem coisas que a gente tem que aceitar. E por que eu tô falando isso? Porque o mundo se digitalizou, né? A gente não pode mais lutar contra isso. E falo de um lugar de alguém que trabalha na internet, perde muito espaço para esse pessoal, para influenciador, para blogueiro. Mas a gente tem que entender que esse é o mundo em que nós vivemos agora. E que o mundo gira em torno do dinheiro, dos negócios, da oportunidade. E que, obviamente, as marcas que precisam de vender, que precisam vender para se manter, enfim, elas vão fazer aquilo que vai gerar para elas lucro. E querendo ou não, os influenciadores são grandes, são assim, uma grande oportunidade para as empresas e as marcas venderem mais e alcançarem mais pessoas. Então, é muito normal a gente ver agora a presença dessas pessoas numa feira que inicialmente foi feita só para profissionais de fato da área da beleza. É assim, não dá pra gente lutar contra, tá? A gente vai ter que aprender a conviver com essa galera. Agora, uma coisa que eu achei negativa é que, apesar de eu entender, né, que é importante a presença dos influenciadores e que como uma empreendedora eu sei que a gente
tem que deixar de lado as emoções e tem que pensar nos lucros, então super entendo as marcas trazerem, né, esse público para a feira, mas eu fiquei muito triste em ver que nós, profissionais, foi muito negligenciado nessa feira. Na última eu já tinha percebido, mas como eu não tinha muito conhecimento, eu não pude tecer críticas, né? Porque afinal de contas estava nova ali no pedaço, estava entendendo. Mas esse ano eu tive clareza que realmente esse público tem sido negligenciado pela administração da feira. E por isso que muitos teceram muitas críticas, né? Porque muitas das críticas vieram essa galerinha do brinde, que depois a gente fala dela, que só quer disso, mas muitas críticas nas redes sociais vieram dos profissionais que ficaram muito chateados, frustrados, né, por essa falta de espaço e de respeito, vamos dizer assim, na feira. E nisso eu hei de concordar, porque eu também senti isso, eu senti que parecia que se eu não fosse uma influenciadora, eu não tinha vez, não tinha espaço naquele lugar. Muitas vezes até eu pedia assim, olha, eu não quero ganhar brinde, eu só quero entrar para poder ver, olhar, ver os produtos, tirar foto, fazer conteúdo, enfim. E muitas vezes eu não podia, não tinha acesso. E uma outra coisa também que me chamou muita atenção, e eu fiquei suavemente com raiva por causa disso, é que eu achei que os funcionários, de maneira geral, estavam muito mal orientados. Eles estavam maltratando muito as pessoas, o público em geral. E, de novo, eu entendo, inclusive eu até elogiei muitas meninas que estavam lá no atendimento no stand de algumas marcas, que eu sei, gente, que você atender, o atendimento ao público é complicado. Sei que não é fácil, lidar com o ser humano, fazer atendimento ao público. Essas meninas ficam lá de manhã até a noite, durante 5 dias, sem contar todo o preparativo que deve rolar antes da feira. Então eu sei que chega uma hora, não dá, né, pra pagar de simpática o tempo inteiro. Só que o que eu reparava é que não era assim, aquele tom que você vê que às vezes a pessoa tá cansada, tá com baixa energia. Era uma falta de educação mesmo, sabe? Uma grosseria. Assim, me deixou muito chateada, e eu acho que isso é um ponto que a feira, né, a administração da feira precisa observar e conversar com as marcas, né? Porque assim, não é só sobre a administração da Beauty Fair, é todo mundo que tá envolvido. Então, isso eu achei muito ruim, muito negativo, esse mau atendimento. Entenda que a feira de uns anos pra cá cresceu muito, e como vocês podem ver, gente de todo lugar do Brasil vem pra cá, pra Beauty Fair, e obviamente quando a coisa começa a ficar muito grande, começa a surgir mais problemas, isso é natural, e aí precisa se tomar medidas. E eu espero, sinceramente, que a administração da Beauty Fair, vendo todas essas críticas, essa movimentação nas redes sociais, que eles pensem em coisas que ajudem a manter a feira organizada, que dê todo o engajamento que precisa e que eles querem, que as marcas continuem vendendo seus produtos, que a gente sabe que é importante, mas que não puna os profissionais, que são as pessoas que, a princípio, a feira foi criada para eles, e de viver uma experiência agradável e positiva na feira. Então, em resumo, gente, na minha opinião, vale a pena ainda ir à Beauty Fair? Depende. Para mim, vale a pena para quem tem os objetivos muito claros do que a feira pode oferecer e para quem não cria grandes expectativas. Se você quer novas oportunidades, conhecer gente nova, se conectar com as pessoas, fazer esse network que eu falei, quer ir lá para conhecer, vivenciar coisas novas, pode ser sim uma excelente oportunidade, sair ganhando, sem contar aquele detalhe que eu falei, que de repente se você vem de um lugar onde você não tem acesso a produtos de qualidade com valor acessível, é melhor ainda. Agora, quem quer ir na feira e tá esperando aquele lugar de paz, tranquilo, onde você vai entrar e vai ser bem recebido em todos os lugares que você passar, sem confusão, não é o lugar para você. Então já te recomendo a talvez repensar se você realmente vai pra Beauty Fair, pra você acabar não ficar frustrado. E se você faz parte da turma que só quer saber de brinde, aí eu já não sei o que te dizer. Se eu falo isso, acho melhor eu ficar quieta. Também quero lembrar que eu tive algumas experiências muito boas com algumas marcas pequenas e algumas grandes. Posso falar delas aqui no próximo vídeo. Eu fiz lá no meu Instagram, mostrei os brindes, porque eu consegui muita coisa legal, viu? Consegui muito brinde, consegui participar, assim, de algumas ativações que algumas marcas estavam fazendo. Eu fiz um esforcinho com paciência, fiquei lá de manhã até de noite na feira e deu certo. E como eu falei, enquanto estiver valendo a pena pra mim nesse sentido, assim, nesses pontos positivos, eu vou continuar indo. E aí eu posso mostrar pra vocês aqui no próximo vídeo e mostrar o que eu ganhei, os produtos que eu já testei. Eu tenho cabelo
cabelo crespo, né? Então eu testei muitos produtos para o meu tipo de cabelo, alguns bem legais e tal. Posso trazer aqui para vocês, contar um pouquinho também de quais foram as experiências positivas. E vocês? O que vocês acham da Beauty Fair? Vocês acompanham, né, esse tipo de evento ou esse assunto, acompanharam, né, esse assunto nas redes sociais? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha sobre essa feira, se você concorda ou não também com a minha opinião, se você tem um outro ponto de vista, enfim. E quero novamente agradecer a quem chegou até aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos os novos que chegar, eu fiquei realmente muito feliz. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também aproveita, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e eu vejo vocês num próximo vídeo. Beijão!